Olá, Nova Kids! Chegou a hora do Momento Alegria! E juntos vamos cantar e dançar em louvor ao nosso Deus. Então fique de pé e vamos dançar! Senhor Jesus, tão grande é o teu poder e o teu amor sustenta o meu viver. Eu cantarei com toda a gratidão. Eu posso olhar ao céu e contemplar e receber as mãos pra te louvar. Foi do Senhor, veio da escravidão e nos alegraremos. Com braços vamos te dizer que o nosso coração é teu. Libertos em tua paixão, libertos pelo teu perdão, não temos mais o que temer. Não. Será que nós nos esquecemos? Quem é o rei a quem servimos? Só Ele é o santo e vivo Deus. Derrame em nós o amor que faz cantar. E é de Senhor iremos celebrar, pois santo és, bondoso e vivo Deus. E nos alegraremos, com braços vamos te dizer que o nosso coração é teu. Imersos em tua paixão, libertos pelo teu perdão, não temos mais o que temer. E nos alegraremos, com braços vamos te dizer que o nosso coração é teu. Imersos em tua paixão, libertos pelo teu perdão, não temos mais o que temer. Ouça essa música! Chegou a hora da declaração da criança. E atenção, meninos, você aí em casa vão fazer comigo. E as meninas vão fazer comigo logo após os meninos. Muito bem, meninos, a declaração começa com a gente no 3. 1, 2, 3. Eu sou um homem criado por Deus. Eu sou mulher, criada por Deus. Deus me ama, Jesus me salva. Sou importante para Deus. Quero alcançar meu máximo para Deus. Estudo a Bíblia para saber viver. Obedeço minhas autoridades e vivo em paz com os outros. Amo Jesus, sua palavra, minha família, o Brasil, minha igreja, o Nova Kids e você! Muito bem, Nova Kids, agora você pode sentar porque chegou a hora do nosso quadro de hoje. Olá, Nova Kids, sejam bem-vindos ao nosso quadro Como Fazer. E nesse quadro você vai aprender como se comportar para ser uma criança educada e obediente. Então fique atento a todas as cenas que vão acontecer aqui. Preste atenção porque nós vamos à nossa primeira cena. Bom dia, Joberlan! Congela a cena. Olha só, crianças, o que está acontecendo aqui. A professora deu bom dia para o Gilberlan e o Gilberlan não respondeu, não cumprimentou a professora. Essa atitude está correta? Não, essa atitude não está correta. Agora você vai ver como fazer. Bom dia, Joberlan! Bom dia, professora. Boa Tudo bom? aula, viu? Obrigado, viu? Isso mesmo, Nova Kids, essa é a atitude correta. Você precisa ser uma criança educada e cumprimentar as pessoas. Agora fique atento porque nós vamos à nossa segunda cena de hoje. Bom dia, classe! Na aula de matemática de hoje, nós vamos aprender como multiplicar. Congela a cena. Nova Kids, você está vendo o que está acontecendo aqui? A professora tentando dar a aula de matemática e as crianças estão conversando. Essa atitude está correta? Não, essa atitude não está correta. Agora você vai aprender como fazer.
dia, classe, na aula de matemática de hoje, nós vamos aprender como multiplicar. Então, Essa é a atitude correta, Nova Kids. Quando você estiver na sua sala de aula, você precisa prestar atenção em tudo que está sendo ensinado. Assim, você vai ser uma criança obediente e muito inteligente. E agora, Nova Kids, nós vamos dar um breve intervalo. E já já voltamos com mais Como Fazer. e intervalo é hora de música no Momento Alegria, então já fique de pé e vamos seguir com fé. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira, eu não temerei não. Pois sei que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça, não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não. Pois sei que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. No, 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 no. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Oh, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Muito bem, Nova Kids, agora você pode sentar, porque nós vamos com a segunda parte do nosso quadro. E voltamos com a segunda parte do nosso quadro Como Fazer. Quantos ensinamentos já aprendemos, né, Nova Kids? E vamos continuar aprendendo com a nossa terceira cena. Ah, que chocolate gostoso! Congela a cena. Você viu o que aconteceu aqui, Nova Kids? O Gilberlindo está comendo um chocolate e ele pegou o papel e jogou no chão.
essa atitude está correta? Não, essa atitude não está correta. Agora você vai ver como fazer. Meu chocolatezinho aqui. Ah, cadê o lixo? Tem lixo não? Ah, eu vou guardar, vou jogar lá na minha casa. Isso mesmo, essa é a atitude correta. Quando você tiver um lixo que você precisar jogar, você deve jogar no lixeiro. E caso não tenha um lixeiro perto de você, você guarda para jogar no próximo lixeiro que você encontrar. Combinado? Agora nós vamos à nossa quarta cena de hoje. Olha, Gilberlan, a tua bola é de couro. Sim, é de couro. Ei, deixa eu brincar contigo. Claro que não. Congela a cena. Você viu o que aconteceu aqui? O amigo do Gilberlan pediu para brincar com a bola dele e ele disse que não. Crianças, essa atitude está correta? Não, essa atitude não está correta. Agora nós vamos ver como fazer. Olha, Gilberlan, tua bola é de couro. Sim, Camila, é de couro. Vamos jogar? Ei, deixa eu brincar contigo. Claro, bora lá no campinho. Pô, jogar legal, agora, bora. bora. Muito bom, Nova Kids, essa é a atitude correta. Você precisa ser uma criança generosa e que empresta os seus brinquedos para os seus amigos também. E esse foi o nosso quadro Como Fazer de hoje. E lembre-se sempre de fazer escolhas certas e agradar ao nosso Deus. Tchau, Nova Kids! Que quadro legal, Nova Kids. E agora, sentados mesmo, nós vamos cantar sobre a criação do nosso Deus. Deus criou o céu e a terra e tudo que existe no mar. Fez do sol, a lua, as estrelas e tudo que existe no ar. Deus criou o céu e a terra e tudo que existe no mar. Fez do sol, a lua, as estrelas e tudo que existe no ar. No primeiro dia Deus criou a luz. No segundo dia Deus criou o céu. No terceiro dia fez a terra e o mar, os vegetais e frutas, plantas para alimentar. E no quarto dia estrelas, lua e o sol. No quinto dia os peixes e as aves no céu. No sexto dia o homem, a mulher e os animais. No sétimo Deus finalmente foi descansar. Deus criou o céu. No terceiro dia fez a terra e o mar, os vegetais e frutas, plantas para alimentar. E no quarto dia estrelas, lua e o sol. No quinto dia os peixes e as aves no céu. No sexto dia o homem, a mulher e os animais. No sétimo Deus finalmente foi descansar. Deus criou o céu e tudo que existe no mar. Fez do sol, a lua, as estrelas e tudo que existe no ar. Deus criou o céu e a terra e tudo que existe no mar. Fez do sol, a lua, as estrelas e tudo que existe no ar. E tudo que existe no ar. E tudo que existe no ar. Muito bem, Nova Kids, agora chegou o nosso momento de falarmos com Deus. Então abaixe sua cabeça, feche seus olhos e repita comigo. Senhor Deus, Senhor Deus, muito obrigado pelo Nova Kids. muito obrigado pelo Nova Kids. Me ajude a ser uma criança obediente Me ajude a ser uma criança obediente e que sempre faz a escolha certa. e que sempre faz a escolha certa. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, amém. amém. Nova Kids, foi muito bom passar esse tempo aqui com vocês, mas não saia daí, porque chegou a hora da nossa História Bíblica! Olá, Nova Kids! Tudo bem com você? Seja bem-vindo à Hora da História.
Aqui nós aprendemos sobre a palavra de Deus que é 100% verdade. Mas você sabe que na hora da história nós temos regras. Vamos lembrar quais são essas regras? A primeira é sentar educadamente. Então aí na sua casa, se você estiver no sofá, se você estiver na sua cama, você se arruma aí para sentar com uma postura correta para poder você ouvir essa história. A segunda regra é prestar atenção. Isso quer dizer que se você ouvir algum barulho aí do lado, se alguém atrapalhar você, você não vai tirar os olhos da televisão, do celular, de onde você estiver ouvindo a história bíblica, vai prestar atenção o tempo todo, tá bom? E a terceira e última regra é fazer silêncio. Isso quer dizer que você não vai ficar conversando com as pessoas assim ao seu redor durante esse momento. Se alguém vier conversar com você, chamar sua atenção, você diz, é hora da história. Depois a gente conversa. Combinado? Eu me chamo Sara e eu conto a história para você hoje. E na semana passada, nós vimos tudo que Deus fez até o 5º dia. Será que você lembra? As coisas que Deus fez estão escritas lá em Gênesis 1. No primeiro dia, a Bíblia diz que Deus criou a luz. E ele separou a luz das trevas. A luz ele chamou dia e as trevas ele chamou noite. No segundo dia, Deus separou as águas que ficavam embaixo das águas que ficavam em cima. E ele criou um firmamento que chamou de céus. No terceiro dia, lembra o que Deus fez? Deus fez aparecer a parte seca, que é essa parte assim, ó, esse chão que eu e você pisamos, as praias, tudo isso Deus criou no terceiro dia. Ele também fez aparecer a vegetação com todo tipo de árvores e árvores com frutos também. Quantas coisas maravilhosas Deus fez nesse dia, né? E no quarto, você lembra? Ele criou o sol, a lua e as estrelas. O sol para iluminar o dia, a lua e as estrelas para iluminar a noite. E no quinto dia, você lembra quais animais Deus criou? Ele criou os animais que voam nos céus e todos os animais aquáticos que habitam nos mares e nos rios. Deus viu tudo o que tinha feito e tudo tinha ficado bom. Mas será que ele já tinha terminado toda a sua criação? Não, né? Se você for que nem eu, você deve estar se perguntando assim, em que dia que Deus criou o cachorro? Em que dia Deus criou o gatinho? Deus fez essas coisas no sexto dia. A Bíblia diz que com a sua palavra, Deus falou, produza a terra seres vivos. E os animais começaram a aparecer. Os animais grandes, como a girafa. A girafa com aquele pescoço enorme que alcança aquelas folhas lá bem altas. O que mais que Deus criou assim de animal grande? O gorila. O gorila grande, ele dá até um pouco de medo, né, não? Deus também criou no sexto dia o elefante, com aquela pata assim pesada. Você já viu um elefante de perto? Deve ser enorme, né? E todos os outros animais grandes, assim como o leão. Pensa em um animal. Animal que anda assim pela terra. Deus fez isso no sexto dia, mas não só os grandes, não. Ele fez os pequenos também, como os gatinhos, como o macaco. Olha só, tem mais bichos. Será que você sabe qual é esse daqui? O esquilo. E esse daqui também é interessante, ele até troca de cor. É o camaleão. Todos os animais que se movem pela terra, Deus criou no sexto dia. Agora sim, tudo estava preparado para a obra mais importante que Deus iria criar. Para a coisa mais maravilhosa de toda a sua criação. Que coisa será essa? Vamos ver lá em Gênesis 1, versículo 26. Olha só o que Deus disse. Façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. Deus vai criar o ser humano, a obra mais importante da sua criação. Mas você notou uma coisa interessante aqui? Façamos. Parece até que tem mais alguém lá com Deus nesse momento. Ai, sabe por que Deus disse isso? Por causa da Trindade. Repete essa palavra aí de casa. Trindade. Sabe o que quer dizer isso? 3 em 1. 3 pessoas em uma só. E quem são essas pessoas? Deus Pai, o Filho Jesus e o Espírito Santo. Os 3 em uma só pessoa estavam ali, naquele momento, para preparar a obra mais importante de Deus. E olha só, se você percebeu todas as outras coisas que Deus criou, Ele falou e elas começaram a aparecer. Mas o ser humano foi diferente. A Bíblia diz que o Criador fez com as suas próprias mãos. O Criador foi lá, no pó da terra, no barro, e começou a criar o homem do jeito que ele queria. E pensando nos detalhes do ser humano, ele foi lá com as suas próprias mãos, pensou no cabelo desse homem, pensou no nariz dele, pensou nos olhos, braços, essa criação precisa de braços. E Deus foi lá e fez braços, pernas. Deus moldou cada detalhe do ser humano. Deus pensou em tudo. E depois que moldou o homem do jeito que ele queria, sabe o que Deus fez? Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida, a vida espiritual. E o ser humano se tornou um ser vivente. O primeiro homem a existir em toda a terra. Você lembra o nome dele? Adão. Deus o chamou de Adão. Você sabe o que significa Adão? Significa terra, barro, porque ele foi feito do barro. Deus pensou em cada detalhe dessa criação. Deus pensou em tudo. E a mulher, professora, como é que a mulher foi criada? A Bíblia diz que Deus fez Adão cair num sono profundo. E Adão dormiu. E Deus fez a primeira cirurgia do mundo. Enquanto Adão dormia lá, sabe o que Deus fez? Deus foi lá em uma das suas costelas. Toca aqui nesse ossinho aqui, ó, do lado que você tem. Tá sentindo isso aí? Essa é a sua costela. Deus foi lá em Adão, tirou uma de suas costelas, colocou carne no lugar e ele começou a moldar a mulher com as suas próprias mãos. E depois que ela ficou pronta, Deus a trouxe para Adão. E Adão a chamou de Eva. Agora sim, o primeiro casal, Adão e Eva, foram criados por Deus. Uau! Era a coisa mais importante da criação de Deus, a mais preciosa. Deus criou o ser humano, Deus criou Adão e Eva, e ele naquele momento estava pensando em mim e em você também. Quando Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, ele nos fez, sabe para quê? Para amar. Deus criou o ser humano para amar. Sabe, se você parar para pensar em Deus, sabe o que deve vir em sua mente, em sua cabeça? Amor. Deus é amor. E o amor ele precisa ser demonstrado. E por isso que Deus criou o ser humano. Deus criou eu e você para amar. E se Ele nos criou, Ele é o nosso dono. E como o nosso dono, Ele manda na gente. E eu vou pedir para você repetir isso comigo fazendo o gesto. Deus me criou, Ele manda em mim. Isso mesmo, Deus nos criou e Ele manda na gente. E se Ele manda na gente, você deve obedecer o que Ele tem, certo? E como você vai descobrir o que Deus tem para você? Aqui, ó, na Bíblia.
Quando você estuda a Bíblia, quando você estuda a palavra de Deus, você entende o que Deus quer que você quer e aí você pode obedecê-lo. Deus nos criou e Ele manda na gente. Mas você sabia que algumas pessoas não acreditam que o ser humano foi criado por Deus? Algumas pessoas dizem que o ser humano, ele evoluiu. E que o ser humano e o macaco têm o mesmo ancestral em comum. Mas olha como essa ideia não faz sentido. Eles ainda dizem que o ser humano é como um animal, como os outros animais qualquer. A diferença é que ele pensa um pouco mais. Mas olha só, a verdade está aqui, ó, na palavra de Deus. Tudo que eu e você precisamos saber sobre nós está aqui, ó, na Bíblia. A verdade está na Bíblia. Não no gibi, não no seu livro de ciências. Por isso que quando você vê essas coisas, ó, você tem que ficar esperto. Se a Bíblia diz outra coisa, você deve acreditar na Bíblia, que é 100% verdade, 100% confiável. Deus nos criou de forma especial. O ser humano não é um animal. E a Bíblia mostra inúmeras diferenças entre o ser humano e o animal. Você quer ver só? Ser humano e animal foram criados em momentos diferentes. O macaco e todos os outros animais, eles foram criados quando Deus disse: produza a terra seres vivos. Agora, o ser humano, não, ele foi criado depois. Se o ser humano fosse um animal como os outros, eles teriam aparecido juntos no mesmo momento, mas não foi assim que aconteceu. O ser humano foi criado de maneira diferente, enquanto todos os outros animais, Deus falou e eles apareceram. O ser humano foi formado pelas mãos do próprio Criador. O próprio Deus usou as suas mãos e pensou nos detalhes desse ser humano. Pensou em mim, pensou em você também, como nós seríamos. Deus não nos fez de qualquer jeito. Nós não somos o acidente. Nós não viemos de um ancestral. Nós não viemos do mesmo ancestral que um macaco, não. Nós fomos feitos e moldados pelas mãos do próprio Deus de maneira especial. E outra coisa, olha só. O ser humano foi o único que Deus soprou o fôlego de vida, que Deus soprou a vida espiritual. Deus não fez isso em nenhum outro animal de toda a sua criação. Deus fez isso só com o ser humano. E outra coisa, olha só. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Jesus. Isso quer dizer que a gente se parece com o nosso Criador. Nós temos emoções, nós temos sentimentos, assim como o nosso Criador tem. Você se parece com Jesus. Olha só como você é especial. Deus nos escolheu e nos criou de maneira diferente. E tem mais diferença ainda entre o ser humano e o animal. Quando Jesus veio aqui na Terra, ele não veio em forma de nenhum animal, nem nada do tipo. Ele veio em forma de ser humano, assim, ó, carne e osso, como eu e você. E Deus também deu uma tarefa para o ser humano, de subjugar, ou seja, de dominar, de mandar em todos os animais. Essa tarefa ele não deu para nenhum outro animal, não. Ele deu para o ser humano. Isso não quer dizer que o ser humano vai maltratar os animais. Não, não é isso. Mas dominar, porque o ser humano é mais importante. Olha só quantas diferenças existem entre um homem e um animal. Por isso que quando perguntarem de você, quando você ouvir lá na escola, ou alguém comentando algo do tipo de que o ser humano é um animal, você já sabe que isso não é verdade. Nós fomos criados, nós fomos planejados, você foi planejado por Deus. Você não é um acidente. Deus pensou em você, Deus planejou você, Ele pensou nos detalhes de como você seria. Ele pensou no seu cabelo, pensou nos seus olhos, pensou na sua pele, Deus pensou em tudo. Você não é um acidente. Repete comigo a nossa lição. Deus me criou, Ele manda em mim. Eu não sou um acidente. Você definitivamente não é um acidente. Você não é fruto da evolução. Você foi planejado por um Deus criador.
por um Deus que ama você e criou você com um propósito. E se Ele é o seu Criador, Ele manda em você, você deve obedecê-lo, seguindo as suas instruções na palavra. E olha, se Ele é o nosso Criador, se Ele nos fez, Ele sabe o que é melhor para a gente. Por isso que você precisa estudar a Bíblia para saber como Deus pensa. A sua alegria deve ser conhecer a Deus, aprender todos os dias sobre Ele, aprender com Deus a sua vida tem sentido. Você não é fruto do acaso, você foi criado com um propósito. Por isso que você não deve ficar triste se por um acaso alguém não gostar de você, ou se você não consegue assim fazer muitos amigos na escola, ou se alguém zomba de você por alguma característica física que você tem. Lembre-se, Deus pensou em cada detalhe de você. Ele gosta de você, Ele ama você. Ele é o seu Criador e você não é um acidente. Agora que você entendeu que Deus pensou em cada detalhe, que Ele é o seu dono, que Ele manda em você e que você não é um acidente, tem 3 perguntas que você precisa ter a resposta na ponta da língua, Nova Kids. A primeira: quem é Deus? Deus é o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que Ele criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Ele criou eu e criou você também. E quem é você? Quem sou eu, professora? Você, menino, é um homem criado por Deus. Por isso que Deus quer que você ande como homem, que você fale como homem, que você ande como homem. Deus quer que você seja um homem criado por Deus. Ele tem um propósito para você. E você, menina, é uma mulher criada por Deus. Por isso você deve andar, você deve falar, você deve se comportar como uma mulher. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. E a última pergunta é: por que eu estou aqui? Por que eu nasci, professora? Você nasceu, você existe, você está aqui porque Deus ama você. Porque Deus quer você, porque Ele te criou. Ele te criou para amar. Você é importante para Ele. Sabe, quando você estava na barriga da sua mãe, os seus pais podem ter pensado assim: agora um bebê, como é que eu vou cuidar de um bebê? Mas Deus pensou em você, Deus queria você, Deus queria que você nascesse. Você pode ter ouvido de alguém que você não é importante, ou que alguém não gosta de você, mas lembre-se, Deus ama você. Deus criou você de maneira especial, Ele é o seu Criador, o seu dono, e para Ele você é importante. Por isso não ligue muito porque as pessoas pensam ou falam de você, não. Lembre-se que Deus é o seu Criador, o seu dono. Ele manda em você e você não é um acidente. A Bíblia diz que passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o 6º dia. E no 7º dia, a Bíblia diz que Deus descansou. Como assim, professora? Deus ficou cansado de trabalhar? Deus ficou cansado de criar todas as coisas? Não, Deus não se cansa nunca. Ele simplesmente parou de trabalhar porque Ele concluiu toda a sua criação. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo tinha ficado bom. Mas quando Ele olhou para o ser humano, quando Ele pensou em mim e em você, sabe o que Ele disse? É muito bom. Deus é o nosso Criador, o nosso dono. Ele manda em mim. Vamos repetir a lição? Deus me criou, Ele manda em mim. Eu não sou um acidente. Não se esqueça de que Deus ama você. Você foi criado com um propósito pelo Criador. Ele ama você. Você não é um acidente. A gente se vê na próxima semana. Tchau!